E o BTLG acabou de lançar o seu último relatório gerencial, então vamos falar dele, porque afinal de contas, esse fundo tá lá na carteira do canal. Bom, tá na minha carteira particular também, então eu acompanho ele querendo ou não. Antes de iniciar, um inscrito aqui do canal lá no meu Instagram, aproveitando, gente, quem quiser me siga lá no Instagram, lá eu não falo somente de finanças não, tá? Eu falo de qualquer coisa. E um inscrito do canal, ele me perguntou o que é isso aqui, ó, isso aqui que tá do lado do cubo mágico, tá vendo? Coloridinho aqui. Então eu vou explicar, deixa eu pegar. Isso aqui é um cubo mágico, tá? Originalmente ele era um cubo mágico, só que um cubo diferente, né? Ele é com duas colunas. Eu montei ele, tá vendo aqui, ó? Eu montei ele para ele ser um leitor de braille, tá? O leitor não, é para estudar o braille. Então, quando você tem isso aqui, são os 6 espacinhos do braille. Quando você faz isso aqui, ó, isso aqui é a letra A, tá bom? No toque dá para perceber que é a letra A. Aqui, deixa eu montar para vocês para ficar certinho. Aqui já é a letra D, certo? Então, às vezes eu fico com isso aqui na cama, no escuro, eu fico treinando o braille. Não custa nada, né? Eu sou otimista em relação à minha visão, mas eu também sou realista. Como eu tenho curiosidade infinita, estudar o braille é apenas mais um aprendizado. E esse aqui é um cubo mágico diferente, olha só, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá vendo que ele tem texturas? Olha só, o azul é um quadradinho, o vermelho é uma bolinha, tá vendo? O verde não tem nada, o abóbora é um coraçãozinho, o branco é essa bolinha pontilhada. Isso aqui é para montar o cubo mágico de olhos fechados. Ele é todo sensorial. E sim, eu monto ele de olhos fechados. Eu monto ele umas 5, 6 vezes ao dia, às vezes, quando eu estou estudando alguma coisa, eu estou montando. Então isso também ajuda bastante. Eu achei interessante a pessoa perceber isso ali no cenário. E como me perguntou, vai que alguém mais tem curiosidade, então eu trouxe aqui para vocês. Mas vamos voltar para o assunto do vídeo. Então aproveita, se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você receber todos os vídeos e ficar por dentro de todas as avaliações. Comenta, me diz aí se você já tem o BTLG ou se é a primeira vez que você está ouvindo falar dele aqui no canal. E curte, né? Isso ajuda bastante. Então vamos lá. Primeiro vamos ver aquelas coisas que a gente já sabe. Cotação, PVP. O BTLG está sendo cotado a R$100. Pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 9,41, ainda está descontado, quase no seu preço justo, mas ainda está descontado. Tem uma liquidez diária de 6 milhões, quase 7, e nos últimos 12 meses já deu uma subidinha aí de 11%. Aqui no gráfico a gente consegue perceber, né? Ele vem subindo ali com as suas pequenas quedas. Esse aqui é o gráfico de um ano, vamos colocar em 6 meses, para dar uma olhadinha melhor nessa subidinha, né? Se você tivesse investido R$1.000 há 6 meses, hoje você teria 1.119. É um fundo de tijolo, logístico, galpões e indústria. Tem quase 389 mil cotistas e um valor patrimonial de 4 bilhões e meio. O último dividendo que ele pagou foi 78 centavos por cota. Está batendo a inflação, o BTLG, comparando, né, com outros índices, o BTLG está em 16,12% de rendimento. O IPCA 9,54 e o CDI 23. É difícil bater o CDI porque nós estamos nessa época onde o CDI está alto, a taxa Selic, né, está alta e aí os fundos imobiliários caem mesmo, mas ele está indo muito bem. Ele vem aumentando o percentual dos seus dividendos no decorrer dos anos. Em 2022 era 8,68, aí foi aumentando, agora nós já estamos em 9,59%. Em 2024, fechado, né, ele pagou 9,27 por ação, e até agora já pagou 4,77. A maioria dos seus imóveis estão em São Paulo, mas ele também tem Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais. E agora o relatório gerencial que ele acabou de lançar foi no dia 30/6, e já vamos dar uma analisada aqui o que ele mostra pra gente, né? Então vamos nos abrir. Olha só, é o relatório mensal referente a junho de 2025. Quando esse relatório foi fechado, o BTLG estava com valor de mercado de R$100,36, mas o valor patrimonial dele, R$ 104,09, ou seja, ele estava descontado, ele continua descontado. São 34 imóveis. A média ponderada do vencimento dos contratos é de 5 anos. Tá bom, poderia estar melhor, mas os contratos precisam vencer, né? Mas isso quer dizer que nós temos 5 anos de tranquilidade, os contratos estão correndo.
Olha o ABL total, 1.300.000 metros quadrados. ABL, área bruta alocável, ou seja, todo o espaço que está disponível para alocação. Aqui a gestora fala um pouquinho, né, sobre os resultados e tudo mais. Está citando aqui que tem 34 imóveis, mas 3 estão em processo de venda e 90% está localizado em São Paulo, como nós vimos, a maioria. O imóvel em Campinas, o BTLG Campinas, teve seu contrato renovado. E olha só, é um bom percentual, é 23% da ABL, da área bruta alocável. Então agora o vencimento está para 2031. Antes estava 2030, estendeu mais um ano, agora 2031. Perfeito, já ganhamos mais um espacinho aí. Também fala sobre o ativo BTLG Swap, esse aqui, ó. Antes a locatária ocupava uma parte desse imóvel, mas não todo. Agora decidiu expandir, então melhor ainda para a gente principalmente. A gestão está indo muito bem. O BTLG 11 acabou, era a última parcela referente à compra de 3 imóveis, que são esses aqui, ó, Cajamar 1, Cajamar 2 e Campinas 2. O valor era 337 milhões e ó, tá resolvido. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver melhor aquela média de vencimento de contrato. Então, em 2025, 5% dos imóveis terão seus contratos vencendo, 2026 mais 15, 2027 17. A maioria vai vencer somente em 2029. Mas aqui, ó, aqui do lado, a gente vê um outro gráfico, é o revisional. Mesmo durante o contrato, existe a possibilidade do revisional, ou seja, vai revisar tanto para cima quanto para baixo, depende do mercado. E esse é um direito tanto para o inquilino quanto para o proprietário. E 16% dos imóveis terão esse revisional agora em 2025 e em 2026, 27%. O indexador da maioria desses contratos são pelo IPCA, pela inflação, e somente 3% é pelo IGPM. Algumas vezes é vantajoso ter IGPM, mas o IGPM ele oscila mais. Eu particularmente gosto quando o reajuste é pelo IPCA. 30% desses contratos são atípicos. Eu já falei bastante aqui sobre contrato atípico e típico. Típico é aquele que quando o inquilino sai, ele tem uma multa pré-determinada em contrato. Os atípicos, se estiver alugado para 10 anos e ele sai com 2 anos, ele precisa pagar os 8 anos restantes. A maioria está alocado no perfil logístico. Esse gráfico aqui também é interessante porque a gente consegue ver o tipo de multa, né? 29% pagaria o saldo remanescente, que são os atípicos. 10% se sair, na multa consta que tem que pagar de 13 a 18 aluguéis. 55% pagaria de 4 a 12 e 7% pagaria 3 aluguéis como multa por reincidir o contrato. Olha só que interessante, o BTLG costuma desinvestir por ano 12 a 15% do seu patrimônio, destravando lucro e criando valor via reciclagem de portfólio para o cotista. Essa é uma gestão ativa. Isso quer dizer que o fundo, ele não vive somente 2 aluguéis. Ele também faz bons negócios. Ele pode comprar um ativo, deixar alugado, é claro, não vai ficar com o ativo parado esperando venda. Ele aluga, então ele ganha no aluguel, mas se tiver que vender, tendo uma TIR melhor, uma taxa interna de retorno, um lucro melhor, vai vender. E para a gente, que somos investidores, isso também é muito bom. Isso se chama gestão ativa. O fundo vende, compra, está sempre fazendo, está sempre renovando o portfólio. Então isso é normal, gente. Não vai ouvir por aí que começou a vender tudo, o que será que está acontecendo? Isso é normal e é bom. E o que cabe a nós, investidores, fazer? Estudar, sempre avaliar. Está vendendo por quê? Por quanto? Está tendo lucro? O que está acontecendo? Certo? Esse é nosso papel, estudar. Você já sabe disso, porque eu falo isso incansavelmente. Uma das coisas que eu gosto muito nesse fundo é a localização dos seus imóveis. Como a maioria está em São Paulo, a localização deles está, olha só, num raio de 30 quilômetros. Isso é excelente. E o restante, falando de São Paulo, tá? Está num raio de 60 quilômetros. Também tudo muito próximo. Por isso que hoje em dia as coisas que a gente compra chegam muito rápido. Por causa de boas localizações. Aqui, como sempre, eu falo, abre o relatório, dá uma olhada nos galpões, que vocês são donos também. Precisa ficar de olho, precisa conhecer. Esses são os 3 que estão no processo de venda. Lembra que nós falamos? É o BTLG Campinas, ele está com vacância 0, ele está todo alugado. O de Guarulhos, nas mesmas condições, todo alugado.
e o BTLG de Camaçari, esse na Bahia. Eu postei um vídeo há um tempinho atrás falando que o BTLG estava comprando SARI 11, lembra? E o que o BTLG quer mesmo? Ele quer o galpão logístico do SARI 11, porque tem mais 2 imóveis que nem vão esquentar no fundo, porque são lajes comerciais, são prédios, escritórios, e não é o escopo do BTLG. O BTLG é galpão logístico. Então, esses 2 imóveis vão entrar no fundo já à venda. E esse galpão que vai ficar com o BTLG, ele está com 50% locado, 50% está em vacância, mas está tudo muito bem estruturado, BTLG já com tudo encaminhado, já para colocar um novo inquilino. Agora é torcer para tudo dar certo, porque isso aumenta a receita do fundo, mais aluguel, mais receita. Então o BTLG mostra aqui o seu fluxo de caixa estimado. Agora no primeiro semestre, o caixa atual é de 543 milhões. Aí ele tem um pagamento de 360 milhões. Entrando, ele tem recebimento de vendas, caixa. O caixa do SARI 11, olha aqui, porque ele está comprando tudo, né? Ele está comprando dívida, mas ele está comprando caixa também, está comprando de porteira fechada. Então tem também para entrar os 380 a 430, até mesmo com a venda dos 2 imóveis. Aí com todas essas entradas e saídas, fica ali o caixa estimado, como o nome diz, né? De por volta de 739 até 789 milhões. Então essa parte toda aqui, ó, contando daqui para trás, nós estamos em 2025. Perfeito, quase 800 milhões aí de caixa. E como mostra aqui, no primeiro semestre de 2026, ele já tem que pagar 615 milhões. Tá bom, tá tranquilo. Se tem 789 tem que pagar 615, perfeito, ainda está sobrando dinheiro. Não é um relatório que demanda muito tempo para analisar. E aqui eu chamo a atenção, quando eu falo estuda, abre o relatório e lê, o primeiro relatório que você abrir vai ser mais complicado. Você vai demorar, você vai olhar tudo, vai tentar entender os gráficos, o que está acontecendo. No outro mês, quando você abrir o relatório, vai ser muito rápido. Olha como esse vídeo foi rápido, não tem muito o que se falar sobre ele. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, eu vou deixar ele também no comentário fixado e na transcrição desse vídeo, porque lá sim eu explico melhor sobre essa compra do SARI. Por isso que mês a mês a leitura fica mais fácil. Ela só vai demorar um pouco mais se acontecer alguma coisa diferente no fundo. Então, na minha visão, ele segue sendo um ótimo fundo, tudo bem com as suas dívidas do ano que vem, tá caminhando bem, então tá tudo certo e a carteira do canal continua com ele. E é isso que faz você escolher se continua com o fundo ou não, né? A avaliação do relatório gerencial. Aqui ele fala um pouco mais sobre a aquisição do SARI 11. O SARI 11 tem 3 ativos, né? Que é justamente o que eu falei, um galpão logístico e 2 corporativos, 2 lajes comerciais. O valor patrimonial dele é de 725 milhões, mas o valor de mercado, aquele que a gente vê quando a gente compra e vende o valor de cota, né, o somatório, está em 431 milhões. O SARI também tem algumas cotas, né, de fundos imobiliários, que o BTLG está comprando junto. Olha só, para ficar bem claro o que está acontecendo, esse aqui é o SARI, tá? A visão do SARI. Olha aqui, o valor de mercado que nós acabamos de ver aqui, 431 milhões. O valor patrimonial é esse aqui, ó, 725 milhões, que é a soma de 823 milhões de imóveis, 34 milhões de caixa, e assim vai seguindo. 37 milhões a receber, tem uma dívida de 278, somando isso tudo, diminuindo isso aqui, dá 725. Mas o BTLG 11 vai comprar por 476 milhões. Ou seja, o BTLG 11 está comprando por mais do que o valor de mercado. Ele vai pagar 476 milhões e o valor de mercado está 431, certo? Ah, legal, tá pagando mais. Só que o valor patrimonial do SARI tá aqui em cima, ó. É 725 milhões. Então, é um bom negócio para o BTLG. E talvez para o SARI também em alguma medida. Assim eu espero, né? O BTLG está comprando com 10% acima do que ele vale no mercado, mas pagando apenas 52% do que ele realmente vale em valor patrimonial. Esse aqui é o galpão que o BTLG tem o maior interesse nessa aquisição do SARI. E aqui também ele já mostra, é o mesmo gráfico que eu mostrei no vídeo anterior, tá?
Ele mostra como vai ficar o fortalecimento de caixa do BTLG11 ao comprar o SARI. Então, atualmente, o BTLG11 tem 543 milhões, está comprando caixa do SARI, tudo que apareceu aqui, ó, caixa 34 milhões, caixa receber 37, aquele aqui, ó, 34 milhões, 37. Então, ele vai somando, e aqui, ó, esse 200 a 260 são os imóveis líquidos, são aqueles 2 imóveis que ele pretende vender. Ele já está contabilizando aqui como dinheiro, mas é claro, efetivamente só vai entrar quando vender, é óbvio. Então, somando tudo, ele sai daqui dos 543 milhões e vai lá para 923 a 973 milhões. Ah, olha só a observação aqui, ó, o ativo, o que está sendo comprado do SARI, tá? Ativo mais 50% locado, área remanescente e tratativa de ocupação. Entra o imóvel com 50% locado, 50% de vacância, mas já está rolando aí, já está sendo tratado para que esse 50% também seja locado. Então, a meu ver, eu considero ainda um bom fundo. Eu sempre falo ainda porque eu não sei o dia de amanhã e, como eu disse, eu não tenho paixão por nenhum ativo. Não me atendeu, eu mudo de ativo. Então, esse é um relatório que não tem muito o que falar. Ele se repete um pouco com o relatório anterior. É isso que eu venho falando aqui sobre estudar o relatório gerencial. A primeira vez que você abre um relatório gerencial é um pouco mais dificultoso mesmo. Você olha, você tem que ler tudo com muita atenção, você não conhece muito bem. Olha para um gráfico, quer entender. E como você sabe o que estava rolando lá atrás, fica muito fácil você ler agora. Foi o que aconteceu aqui. Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando dessa compra do SARI pelo BTLG. Lá eu expliquei melhor e tudo mais e falei, vamos ver o próximo, ver o que está rolando, o que acontece. Tá aí o próximo, olha. Tá tudo indo muito bem, por enquanto. E ele vai continuar no canal, inclusive na minha carteira particular também, ele vai continuar. E vamos seguindo, né? Me diz aí no comentário o que você acha dessa compra do BTLG11 comprando o SARI. E se você era um investidor do SARI, o que você acha dessa compra? Legal, né? Quando tudo vai ficando mais claro. E aqui nós vamos acompanhando juntos, mês a mês. Então se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Deixa aí nos comentários se você era investidor do SARI 11 e o que você está achando dessa venda para o BTLG. E se você for investidor do BTLG, o que você está achando da compra do SARI. Então muito obrigado por ter assistido até aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo.